Você já se sentiu como se estivesse correndo atrás de algo que nunca chega? Tipo aquela sensação de que a vida está em modo avião e você não consegue conectar com o que realmente importa? Pois é, talvez o problema não seja o que você está buscando, mas onde você está buscando. Hoje, a gente vai falar sobre uma verdade que pode parecer simples, mas é profunda. O lugar errado pode atrasar sua promessa. E não é só sobre estar no bairro errado ou na fila errada do supermercado. É sobre estar fora do ambiente onde Deus quer te posicionar. Porque promessa não é só sobre destino, é sobre direção. Imagina só, você tem um GPS espiritual apontando para um lugar de crescimento, cura, prosperidade, mas decide seguir o Waze da opinião alheia. Resultado: você chega, mas chega atrasado. E às vezes, nem chega. Então já pega papel, caneta, ou abre o bloco de notas aí no celular, sem cair na tentação de abrir o WhatsApp, hein? Porque o Café com Destino de hoje vai te mostrar como o ambiente certo pode acelerar tudo aquilo que já é seu por direito. E antes de continuar, já faz aquele combo de ouro. Curte esse vídeo, compartilha com aquele amigo que vive dizendo minha vida tá travada e, claro, se inscreve no canal. Vamos falar a real, a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a 2 horas, quem dirá daqui a 10 anos. E ainda assim, tem gente que insiste em tomar decisões de vida com base em achismos, impulsos ou conselhos do grupo do WhatsApp. Aí não dá, né? Se tem uma coisa que muda tudo, é o ambiente. O lugar onde você escolhe estar pode acelerar ou atrasar o que Deus já preparou para você. E não é papo místico, é sabedoria prática. Porque tem ambientes que te empurram para frente, e outros que te puxam para trás com a força de um chinelo de vó. Existem lugares onde a palavra certa é liberada na hora certa. Onde o que parece apenas uma frase vira direção. Onde o que soa como conselho vira decreto. E quando você está ali, presente, com o coração aberto, algo muda. Não é sobre mágica, é sobre alinhamento. E olha, não precisa estar fisicamente em todo lugar. Hoje em dia, você pode acessar ensinamentos profundos, reflexões transformadoras e até momentos de oração direto do seu celular. O importante é estar conectado com ambientes que carregam propósito, que têm raiz, que têm verdade. Mas atenção, nem todo lugar que fala de fé carrega fé. Nem todo ambiente que parece espiritual é profético. E nem toda reunião que começa com vamos orar termina com direção. Por isso, discernimento é essencial. Você precisa aprender a identificar onde Deus está te chamando para estar, e onde Ele já saiu faz tempo. A sua vida não muda só com esforço. Ela muda com posicionamento. E posicionamento começa com presença. Presença nos lugares certos, com as pessoas certas, ouvindo as palavras certas. Porque quando você se coloca no ambiente certo, até o que estava travado começa a fluir. Então hoje, toma essa decisão. Priorize ambientes que te edificam, que te desafiam a crescer, que te confrontam com amor, que te lembram que você tem um chamado, e que ele não pode ser adiado por causa de distrações. Porque o lugar errado pode atrasar sua promessa. Mas o lugar certo, o lugar certo pode te lançar mais longe do que você jamais imaginou. Tem gente que vive dizendo, eu não sei porque minha vida não anda. E a resposta, muitas vezes, está no ambiente. Porque não adianta ter fé, ter talento, ter vontade, se você está cercado por vozes que te confundem, por lugares que te distraem, por rotinas que te anestesiam. O lugar errado não só atrasa sua promessa, ele pode te fazer duvidar que ela existe. E o mais perigoso é que o lugar errado nem sempre parece errado. Às vezes, é confortável, familiar, cheio de gente que você gosta, mas que não te impulsiona, que não te confronta, que não te lembra quem você é. E aí, você vai se acostumando com o atraso como se fosse parte do processo. Mas não é. Deus não te chamou para sobreviver, Ele te chamou para cumprir um propósito. E propósito exige posicionamento, exige presença, exige discernimento para saber onde estar, com quem estar e por que estar. E isso não é sobre perfeição, é sobre prioridade. Você não precisa estar em todos os lugares, mas precisa estar nos lugares certos. Lugares onde a palavra é ensinada com verdade, onde há atmosfera de fé, onde o ambiente te prepara para receber o que já foi liberado no céu. Porque tem coisa que Deus já te entregou, mas você ainda não acessou porque está fora da rota. E aqui vai uma dica prática. Começa a observar os frutos dos ambientes que você frequenta. Se você sai mais confuso do que entrou, se sua fé diminui, se sua esperança evapora, talvez seja hora de mudar de lugar. Porque o ambiente certo não te deixa igual,
ele te transforma. E não precisa ser um evento gigantesco. Às vezes, é uma conversa, um estudo, um momento de oração, um conteúdo que te confronta com amor, um lugar onde você não é apenas ouvido, é entendido. A promessa não está perdida. Ela só está esperando você chegar no lugar certo. Tem ambientes que são como elevadores. Você entra e sobe. Outros são como escadas rolantes quebradas. Você entra achando que vai subir, mas só cansa e não sai do lugar. E o pior, às vezes, você nem percebe que está parado. Porque o ambiente errado tem esse poder de te acostumar com o atraso. Mas quando você entra no ambiente certo, algo muda. A atmosfera é diferente. A conversa é diferente. Até o silêncio é diferente. Porque ali, você não está apenas presente, você está posicionado. E posicionamento é o que ativa a promessa. Você já reparou como algumas decisões só fazem sentido depois que você muda de ambiente? É como se a luz acendesse. Como se a confusão evaporasse. Como se a resposta que você buscava há meses finalmente aparecesse. Isso não é coincidência. Isso é ambiente. E aqui vai uma verdade que pode doer um pouquinho. Tem ambientes que você precisa deixar. Não porque são ruins, mas porque não te servem mais. Porque você cresceu. Porque sua visão mudou. Porque sua promessa exige outro nível de atmosfera. E isso não é ingratidão, é maturidade. Você não precisa sair brigando com todo mundo, nem fazer post dramático dizendo novo ciclo, nova fase. Mas precisa entender que sua jornada exige escolhas. E que essas escolhas incluem onde você pisa, com quem você anda, e o que você ouve. Porque tudo isso molda sua fé. E sua fé molda seu futuro. Então, se você quer viver o que Deus preparou, precisa começar a fazer uma triagem espiritual. Separar o que te edifica do que te distrai. O que te impulsiona do que te paralisa. O que te conecta com o céu do que te prende à terra. E isso começa com uma pergunta simples: esse ambiente está me aproximando da minha promessa ou me afastando dela? Se a resposta for afastando, você já sabe o que fazer. Tem momentos na vida em que tudo parece travado. Você ora, você tenta, você se esforça, mas nada acontece. E aí vem aquela pergunta que ecoa no coração: será que Deus esqueceu de mim? Mas talvez, só talvez, não seja sobre esquecimento. Seja sobre localização. Porque promessa não é só sobre tempo. É sobre lugar. Você pode estar pronto, pode estar com o coração alinhado, pode até estar com a fé em dia. Mas se estiver no ambiente errado, a promessa não se manifesta. É como tentar sintonizar uma estação de rádio com o dial fora de frequência. O conteúdo está lá, mas você não consegue ouvir. E isso não é castigo, é princípio. Deus opera em ambientes específicos. Ambientes de fé, de obediência, de entrega. Ambientes onde a presença dele é prioridade, e não acessório. E quando você entra nesses lugares, algo muda. Não só ao seu redor, dentro de você. Você começa a enxergar com mais clareza. A decidir com mais sabedoria. A sentir paz mesmo em meio ao caos. Porque o ambiente certo não te tira dos problemas, ele te dá força para atravessá-los com propósito. E aqui vai uma verdade que pode te libertar. Você não precisa esperar mais um ano, mais uma temporada, mais uma confirmação. Às vezes, tudo o que você precisa é mudar de ambiente. Sair do lugar que te distrai e entrar no lugar que te direciona. Isso pode ser uma comunidade, um conteúdo, um mentor, uma conversa, uma oração, um passo de fé. E quando você dá esse passo, o céu responde. Então, se você sente que está vivendo abaixo do que foi prometido, talvez seja a hora de mudar de lugar, de sair da zona de conforto e entrar na zona de propósito, de deixar o que é familiar e abraçar o que é profético. Porque o lugar errado pode atrasar sua promessa, mas o lugar certo pode ativá-la. E é sobre isso que vamos falar no próximo bloco. Porque agora que você entendeu o poder do ambiente, chegou a hora de tomar uma decisão. Uma decisão que pode mudar tudo. Hoje você ouviu algo que talvez nunca tenha parado para pensar. O lugar onde você está pode estar te atrasando. E não é só sobre geografia, é sobre atmosfera. É sobre presença. É sobre propósito. A promessa que Deus tem para você não está perdida. Ela está posicionada. E o que falta, muitas vezes, não é fé, nem esforço, é ambiente. Porque o ambiente certo ativa o que já foi liberado. E o ambiente errado te faz andar em círculos.
Então, se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Já se permitiu refletir. Já abriu espaço para mudança. Agora, é hora de agir. Comece reorganizando suas prioridades. Escolha estar em lugares que te edificam. Consuma conteúdos que te alinham. Se cerque de pessoas que te empurram para frente. E acima de tudo, esteja onde Deus está te chamando para estar. E se esse vídeo falou com você, se alguma parte tocou seu coração, faz aquele gesto simples que pode alcançar muita gente. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Porque tem alguém aí fora que precisa ouvir exatamente isso. E você pode ser o canal. Acompanhe nossos conteúdos, participe dos encontros, mergulhe nos estudos. Aqui tem espaço para quem está começando e para quem já está avançado. Porque o nosso compromisso é em compartilhar princípios que mudam vidas e ativam um nível extraordinário. Obrigado você que ficou até aqui e até mais em nosso próximo vídeo.